né? Poucos países no mundo adotaram um desafio como esse que o Brasil adotou. A Inglaterra e Israel são países aos quais nós podemos olhar com sistemas parecidos com o nosso. E para atender esse desafio, os esforços não ficam apenas no sistema público, que já tem dificuldade de financiamento, os esforços vão além, alcançam também as capacidades de infraestrutura do sistema de entidades chamadas entidades filantrópicas. E elas têm contribuído, é claro, muito para o atendimento distribuído em todo o território nacional e com as suas especialidades. E essas entidades filantrópicas, eu acho que ficam muito bem representadas pelas chamadas Santa Casas. Por isso, nós vamos trazer agora a participação do Mirocles Veras, presidente da Confederação de Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, para nos dar um panorama sobre quanto esse setor é parte essencial do SUS e o que hoje seriam as principais demandas para o seu fortalecimento. Mirocles Veras, muito obrigado por estar com a gente neste debate, neste assunto. Você tem de 15 a 18 minutos aí para nos explanar e contar as dificuldades que eu, como jornalista, acompanhei muito aqui por Brasília. Depois a gente conversa sobre isso. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Com muito prazer, estou nesse fórum aqui representando a CNB, a Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. E lhe digo no início, quando fui convidado, vindo agora de Piauí para Brasília, SUS, carreira pública do SUS. Fiquei meio preocupado, né, sobre o tema, mas pensando, e eu que sou um defensor do Sistema Único de Saúde, defensor da carreira pública do SUS há décadas, convivo no chão do hospital, instituição filantrópica, tenho 83 anos, e depois de ver tão brilhantes debatedores, vi que esse é um tema, indiscutivelmente, que afeta e que é direcionado a todos nós que fazemos o Sistema Único de Saúde. Repito, eu agradeço aqui a oportunidade, o convite de estar aqui com vocês, para que nós possamos colocar as nossas dificuldades, que são as dificuldades das entidades públicas, são as dificuldades das entidades privadas, são as dificuldades do funcionalismo público, das carreiras que são diretamente ligadas ao setor de saúde nacional, que é o nosso Sistema Único de Saúde. Mas, se me permite, antes eu queria aqui colocar a todos quem somos nós, o que é a CNB, o que é a Confederação das Santas Casas e Hospitais e Entidades Filantrópicas do Brasil. Primeiro, nós somos uma entidade sem fins lucrativos, representamos 18 federações estaduais, representamos 1.824 hospitais filantrópicos, Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. Esse segmento se dispõe de 170 mil leitos hospitalares e 26 mil leitos de UTI ao Sistema Único de Saúde. Em 824 municípios, somos a única entidade hospitalar nesses municípios. Não existe outra instituição, nem pública, nem privada. Nós temos aí uma vida, Santa Casa de Santos, Santa Casa de Bahia e outras Santas Casas de Pernambuco, há mais de 500 anos. A maioria das nossas entidades, Santas Casas, são centenárias. Além da assistência que nós prestamos muito antes do Sistema Único de Saúde, aos mais carentes brasileiros, nós também fazemos parte da história do nosso país, do nosso Brasil. Essa instituição, elas produzem 70% da alta complexidade
do Sistema Único de Saúde. 70% do atendimento na alta complexidade oncológica, cardiológica, transplante, neuro, uma média é as nossas instituições hospitalares que atendem. Atende da média complexidade, que aí vem as pequenas santas casas, 50% do Sistema Único de Saúde. Atualmente, fazem mais de 5 milhões de internações e 1,7 milhão de cirurgia e mais de 280 milhões de atendimentos ambulatorial. Dependem, nós estamos falando de carreira pública do SUS, nós, todas as nossas entidades, quase a totalidade, trabalha com no mínimo 60% de atendimento ao Sistema Único de Saúde. Nós temos envolvido nas nossas instituições 3 milhões de empregos, direta e indiretamente, hoje, dependem da nossa assistência, dos serviços de saúde em nosso país, repito, 3 milhões de pessoas. Eu costumo dizer, com todo respeito, que na área hospitalar, as Santas Casas Hospitais Filantrópicos, pela sua representatividade de 70%, nós somos o SUS na área hospitalar. Com muito orgulho. E queremos manter com a nossa missão durante muito tempo. Mais 500 anos, pelo menos. Mas, infelizmente, o sistema hoje não está nos permitindo, não porque não queremos manter com a nossa missão, mas porque não estamos mais resistindo a prestar serviço com atendimento hoje de um custo de 40%, 50% de um valor de um procedimento. E aí, eu queria colocar para vocês também, no cenário de hoje, o que nos desafia as nossas entidades. A crescente relação deficitária dos hospitais do SUS, que já há mais de décadas nos acarreta. Não é de hoje o subfinanciamento do SUS. É de muito tempo. Mas de muito tempo também, nós, as nossas entidades, vem substituindo o dever do Estado brasileiro de arcar com a saúde na área hospitalar. Por que eu digo isso? Porque se nós temos um subfinanciamento, automaticamente as nossas instituições estão a arcar com o dever do Estado constitucional de arcar com a saúde dos brasileiros. O endividamento, por consequência disso, em 752 instituições filantrópicas em Santas Casas, significa 10 bilhões de reais de endividamento. Só na Caixa Econômica é em torno de 7 a 8 bilhões de reais. Em torno de 115 milhões de reais, essas entidades, essas Santas Casas, pagam, antes mesmo de chegar no hospital, as entidades bancárias, Caixa Econômicas e outras, 115 milhões de reais por mês. Esses recursos podiam estar sendo aplicados na assistência, no atendimento, no pagamento de nossos colaboradores, no investimento de nossas instituições. E isso nos dá uma preocupação muito grande dentro do Sistema Único de Saúde, já que, como eu disse, repito, nós somos a maioria do Sistema Único de Saúde. Por consequência de falta de investimento, sucatamento das estruturas físicas e tecnológicas significa no preço da aquisição de materiais e medicamentos,
situação agravada da pandemia do Covid. Quem não sabe quanto custava uma máscara, qual o percentual de aumento de MAT e MED que essas nossas instituições têm que pagar hoje do que pagavam há 2 anos atrás. Qual o percentual hoje de 200%, 300% de MAT e MED? E nós que fizemos de uma forma muito efetiva uma ação de enfrentamento ao Covid junto com as entidades municipais, estaduais, hospitalares, no enfrentamento ao Covid. E vocês devem lembrar que, primeiro, houve muitos municípios e estados com criação de hospitais, com criação de leitos. Inclusive, hoje, houve, indiscutivelmente, vários escândalos por isso. Mas nós também fomos chamados, nós contribuímos. Mas na segunda leva do Covid, de uma forma muito agravante, quem foi para cima, quem atendeu de fato, quem teve de lado os municípios e estados, foram as nossas santas casas e os nossos hospitais filantrópicos. E para dar uma ideia para os senhores, das senhoras, a inflação que persegue os custos dos nossos hospitais, que aqui falado para nós, desde o início do Plano Real, a tabela do SUS, em seus incentivos, foi reajustado em 93%. Eu falo desde o início do SUS. Enquanto o INPC foi 636%. O salário mínimo, a base salarial, que não é o salário mínimo que nós remuneramos os nossos profissionais, foi de 1.598%. O gás de cozinha, para que a gente tenha uma ideia, foi de mais de 2.000%. Esse descompasso brutal representa 10,9 bilhões de reais por ano de desequilíbrio financeiro, a prestação de serviço em todo o nosso segmento. Isso é um cálculo feito para nossas entidades do valor, do custo, do valor que nós recebemos. Esse é, de fato, como as nossas instituições estão hoje. E por que não dizer, quando nós estamos falando em carreiras públicas, em carreiras em pisos, o impacto que irá trazer, não aqui claramente que somos contra, de forma nenhuma. Nós queremos remunerar e devemos remunerar as nossas entidades filantrópicas, nossas tantas casas, aos médicos, aos fisioterapeutas, aos enfermeiros, aos assistentes sociais, aos técnicos, enfim, a todos. Mas nós temos que ter uma fonte. Como disse, o endividamento existente é histórico. Como nós podemos absorver hoje, sem uma fonte, estamos trabalhando ainda hoje para buscar essa fonte, para remunerar o piso aprovado 2.564/2020 da enfermagem. Repito aqui, não que seja contra esse, nem outros. Só queremos aqui discutir de onde vai vir esse recurso para que nós possamos, de uma forma justa, remunerar os nossos enfermeiros e os nossos outros profissionais que existem, tantos outros projetos na Câmara de Deputados. Para isso, nós lançamos, dentro desses últimos 2 meses, várias campanhas. Chega de silêncio, não suportamos mais. Mas isso não é nenhuma ameaça. Isso não é nenhuma ação que não seja alertar aos poderes públicos, executivo federal, municipal, estadual, ao Congresso, na Casa, a Câmara dos Deputados e no Senado,
como está as nossas instituições e como irá ficar o Sistema Único de Saúde. Como disse aqui, nós somos o Sistema Único de Saúde. Quem vai absorver 70% da alta complexidade? Eu vou citar o meu estado, o Piauí. Tem 2 instituições que fazem serviço oncológico lá. Representam 98%, 97%. Essas instituições fecharem, não existe, de forma nenhuma, nem emprego para os nossos colaboradores, para a nossa área de saúde, nem vai existir assistência na área oncológica para os nossos piauienses, consequentemente, em tantos estados e tantos municípios, para os nossos brasileiros. E olhe que meu estado, Piauí, só existe 9 ou 10 instituições filantrópicas certificadas. Se nós vamos para o sul, sudeste, o percentual é de 75%, 80% no atendimento ao Serviço Único de Saúde. Coloco isso para deixar, de alguma forma, um alerta, e é isso que nós estamos com a nossa campanha. Amanhã estaremos na Câmara de Deputados, na Frente Parlamentar das Santas Casas, iniciamos há uma semana, novamente pedindo, e ainda sem uma resposta dos poderes públicos federal, da Câmara, do Senado e também dos estados e dos municípios. Quero aqui colocar o que queremos para o futuro. Se não houver uma política imediata, consistente, de subsistência para esses hospitais, infelizmente, dificilmente suas portas se manterão abertas e a desistência da população será fatal, como aqui disse. Precisamos ver e enfrentar as pautas que ainda desafiam o Sistema Único de Saúde. Não há como pensar a saúde no Brasil sem os hospitais filantrópicos. Somos aqui, já dito várias vezes, a maior rede de saúde. A verdade é que nenhuma proposta de melhoria no Sistema Único de Saúde vai requerer um investimento menor que atenda às reais necessidades dos hospitais filantrópicos. Já apresentamos uma proposta macro de mudanças. Assumimos a confederação há 2 anos atrás. E já nos preocupavam, mesmo antes do Covid, a situação das nossas santas casas e hospitais filantrópicos. Mas não só isso. Como disse para vocês, eu tenho mais de 40 anos de chão de hospitais. Sou administrador hospitalar. Sou hoje presidente de uma instituição que tem 83 anos de vida, como tantas outras. E não vejo, infelizmente, e como não via, agora é que eu não vejo mesmo, uma expectativa futura para essas entidades. E como líder do setor, só no resto alertar todos para que nós venhamos a enfrentar de uma forma definitiva essas mudanças. E aqui, quando assumimos, levamos ao Ministério, já fomos várias vezes ao Ministério, citar a questão da discussão e o enfrentamento dessas ações. Rever a organização do Sistema Único de Saúde da forma regional, racional, propor a organização das Santas Casas e hospitais filantrópicos de uma rede regionalizada e hierarquizada. Naturalmente, nós, com a entidade pública e com quem atende o Sistema Único de Saúde. Mas temos que ter, indiscutivelmente, redes regionalizadas e hierarquizadas. Classificar os hospitais de acordo com a vocação, a capacidade do atendimento por porte, complexidade, vocação e localização. Trabalhar a estabilidade da prestação de serviço
especialmente na alta complexidade. Avaliar o desempenho de nossos hospitais mediante indicadores de gestão, como produção financeira e de qualidade. E depois de uma avaliação atual, relação do recurso do SUS recebido pelos hospitais e seu custo real na prestação de serviço, fixar uma remuneração compatível que permita definitivamente construirmos a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde, das nossas santas casas e hospitais filantrópicos, para que, com isso, nós tenhamos formalizado para frente e conseguimos pagar, diminuir o déficit existente e continuar com as nossas missões. Aqui foi colocado, e como eu disse, quando eu vim para cá, eu discuti carreiras públicas do SUS. Somos todas nós, entidades públicas, entidades filantrópicas, são todos nós, somos o Sistema Único de Saúde, como as entidades também privadas, que trabalham no Sistema Único de Saúde. E queria aqui colocar que nessa discussão, e temos uma relação muito boa, mas temos que enfrentar com o CONAS, com o NACENS, com o Conselho Nacional dos Municípios, a questão do cofinanciamento, a questão do que foi colocado aqui, do orçamento do Ministério da Saúde, das emendas parlamentares. Não adianta eu ter aqui uma Santa Casa e um município que existe um cofinanciamento, que a maioria dele não paga o custo, e um outro município, dentro de uma rede, não existiu cofinanciamento, aquela Santa Casa recebe tabela única desse sistema de saúde com déficit aí de 60%. Isso não é dentro do sistema, ele não se segura, ele não funciona. Nós temos que, sim, discutir. E por que não dizer? Esse é o momento. Esse foi o momento de mostrar a força que tem o Sistema Único de Saúde, que temos as nossas santas casas, que tem o sistema público de saúde, que tem os servidores públicos de saúde, que tem os nossos colaboradores das nossas santas casas, no enfrentamento ao Covid, no enfrentamento a tanta fila que ficou aí, agora, que é um desafio, a novas cirurgias, a novos atendimentos, que só pelo CONAS e CONASEMS existe mais de 1 bilhão de atendimento a ser feito. E eu queria finalizar as minhas palavras pedindo aí para que nós todos nos unimos e venhamos a discutir o nosso Sistema Único de Saúde, como foi dito por todo na questão de financiamento. Porque o que falta, de fato, é o financiamento. E nós, Santas Casas, hospitais filantrópicos, não estamos pedindo dinheiro. Nós estamos pedindo que sejam remunerados de uma forma justa pelos nossos custos, para que nós possamos justamente pagar nossos colaboradores, pagar e fazer um investimento em nossas instituições para continuar com nossas missões de atender as pessoas mais carentes no nosso Brasil. Meu muito obrigado. Mirócles Veras, presidente do CMB. Mirócles, me fizeram um pedido aqui, perguntaram o seguinte: Humberto, você faz uma pequena interação com o Mirócles Veras? Eu digo, é claro, com o maior prazer, porque eu, como jornalista aqui em Brasília, eu várias vezes acompanhei presidentes da Confederação, presidentes de santas casas, como jornalista, e lá no Ministério da Saúde. E nessa história toda, eu estou em Brasília desde a Constituinte, desde 1987. Sempre o Ministério da Saúde cria dificuldades para o pagamento das entidades filantrópicas. E a minha pergunta, Mirócles, é o seguinte: será que tem solução? As santas casas que foram aos bancos se financiar e pagam os juros e ficam pedindo dinheiro para o governo federal? E aí a minha pergunta tem o seguinte escopo. Na semana passada, eu não me lembro se foi num dos jornais televisivos que eu vi, alguém dizendo, olha, as santas casas estão endividadas, estão pedindo dinheiro
e aí veio uma nota oficial daquelas bem secas do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde está em dia com as Santas Casas. Está? E a gente sabe que, historicamente, e você colocou muito bem os números de quanto foi a inflação e de quanto foi o crescimento do dinheiro que o Ministério da Saúde deu às Santas Casas, parece que é uma conta que não fecha nunca. Tem jeito? O presidente tem esperança de resolver essa questão? Olha, Humberto, essa tua pergunta, o presidente tem esperança? Eu tenho colocado para os nossos hospitais, para as nossas federações, que é obrigação e é dever meu, e eu tenho esperança. Porque se eu não tiver esperança no Sistema Único de Saúde, não tiver esperança nas nossas instituições, o caos para a saúde pública é eterno. O que o Ministério colocou é que ele está repassando para os fundos estaduais e municipais os valores da alta complexidade, com esse déficit que eu falei, de 60% do valor do custo de um valor de um procedimento cardíaco. Houve um aumento de tabela na UTI para R$ 800, o máximo R$ 800. O custo de uma UTI, de uma diária de UTI, pode colocar isso em qualquer entidade pública, inclusive as entidades públicas, o hospital público federal tem um custo, isso é claro, por orçamento, de 7 a 8 vezes maior de uma instituição nossa. O custo de uma UTI hoje, paga R$ 800, é R$ 2.800 a R$ 3.000 e poucos reais. Então, quando ele fala, e eu já tive com o ministro várias vezes, quando eu abro e quero discutir a forma de financiamento, e aqui coloquei, as nossas instituições querem sim avaliar custo, querem avaliar a questão qualitativa, a questão quantitativa. Agora, somos campeões, estamos nos endividando, porque não existe milagre para nós continuarmos abertos sendo remunerados dessa forma. Então, a nota é que eles repassam para o fundo estadual e municipal esse valor, que é um déficit. Olha, hoje nós temos per capita um dos valores menores já citado aqui pelo doutor Richard dos Santos, na média, nos países, tanto da América Latina, como da Europa, como da América. Nós falta remuneração, falta o orçamento de uma forma justa, remunerar a quem de direito deve e presta serviço. E aí, por ele digo, as nossas casas prestam irrelevante serviço com 70% da alta complexidade. Então, o Ministério da Saúde, na nota dele, ele disse que repassa aos fundos estaduais e municipais. É onde nós somos contratualizados. Por isso que, na minha fala, diz que precisamos também discutir a forma de conferenciamento para que aí sim ver um valor que seja remunerado às nossas instituições. Uma outra pergunta: tem risco de alguma Santa Casa falir, fechar as portas em função dessa situação financeira tão grave, Misoques? Nos últimos 5 anos, já fecharam mais de 500. Nos últimos 5 anos, fecharam mais de 7 mil leitos. 7 mil leitos que podiam estar hoje atendendo ao Sistema Único de Saúde. Porque quem atende o Sistema Único de Saúde são os hospitais públicos, com a sua minoria, com as entidades filantrópicas. Somos nós que atendemos. Então, é uma questão, repito aqui, disse claramente, eu sou uma pessoa transparente, as nossas entidades são transparentes. Não tem aqui a questão de ameaça de fechamento de leitos, de fechamentos de santas casas na área do Sistema Único de Saúde. Infelizmente, é por não conseguir cumprir com a sua missão. Todas as nossas instituições, ou religiosas ou não, surgiram pela sociedade, surgiram com o intuito de servir aquelas pessoas mais carentes. E essas instituições, elas não fazem milagre. Já fazem milagre hoje. Elas não podem continuar a fazer milagre com aumento de custo de mate médico, com aumento de custo aí, como já coloquei, de pisos salariais que estão sendo aprovados dentro da Câmara, que, repito, não temos nada contra os pisos, que sejam justos, mas que tenham que nos mostre a fonte de remuneração para que nós possamos
repassar e não fechar as nossas portas. E disse aqui, nós temos 3 milhões de empregos que dependem de nossas instituições. Nós fazemos parte da assistência, repito aqui, 70%, e fazemos parte da história do Brasil há mais de 500 anos. Será que é justo? Será que ninguém vai ver esse alerta que nós estamos colocando aqui em Brasília, amanhã na frente parlamentar, ou o governo federal, o Congresso? Será que ninguém vai continuar achando que não vai acontecer nada? Depois, o problema vai vir exatamente para eles mesmos, para o governo federal, para a Câmara, para o Senado, para os municípios e pelos estados. Eu não sei se é percepção minha, Misóclis, gostaria que você nos esclarecesse. Quer dizer, as Santas Casas oferecem uma infraestrutura e teriam, em tese, os custos cobertos pelo governo. Cada fechamento é uma infraestrutura a menos, é uma obra a menos, é uma casa a menos, é um material cirúrgico, material de trabalho e material humano que se esvai. É por aí ou eu estou errado? Exatamente isso, Beto. Primeiro, as nossas Santas Casas, os hospitais filantrópicos, existe uma contratualização, um contrato, um convênio com o município e com o Estado. Algumas, poucas, têm algumas ações com os governos federais, certo? Então, ao fechamento, ele é pago em contrapartida ao serviço dele prestado. O governo federal não dá, não entrega recursos sem a contrapartida dos serviços. Então, como você disse, infelizmente, cada leito que se fecha um leito do Sistema Único de Saúde. Mirocles Veras, presidente da Confederação das Santas Casas e das Entidades Filantrópicas, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela sua palestra, pelo seu trabalho. Parabéns e que amanhã os parlamentares deem ouvidos, né? Vejam esse trabalho, sintam esse trabalho que a Confederação faz. Muito obrigado.